A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor com orações para aumentar a fé de cada um bendito do Senhor que estiver buscando a Ele nesta madrugada. Então, mais uma vez, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações, de ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, em diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Mais uma vez, muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Lembrando, qualquer instabilidade em alguma rede social, estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada e uma vez por semana, oração diretamente de cima do monte. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora para envergonhar, derrubar e impedir todo o mal e toda a obra do mal que estiver tentando atrapalhar a Tua palavra de ser ministrada, a nossa obra de ser realizada com perfeição, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, nesta madrugada, da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao Teu santíssimo e tremendo nome, aonde quer que eles colocarem as plantas dos seus pés, ou aonde eles chegarem. Seja o brilho do Teu Santo, o Espírito Santo de verdade, mostrando como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, todos verão a diferença daquele que te serve e daquele que não te serve, entre o justo e o ímpio. Em
no nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Porque, e hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus o Cristo, aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora, ao vivo, nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa fé e a vossa boa ordem em Cristo, Senhor Jesus. Então, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, que eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E logo em seguida eu sorteio um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que será para meditação dos rebanhos sorteados e também será ministrado nesta madrugada para aumentar a fé de todos aqueles que estão nos acompanhando agora ou os que estão acompanhando as gravações futuramente. Como em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o primeiro rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os primeiros rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o primeiro livro a ser ministrado, o livro de Esther, que contém 10 capítulos. Livro de Esther, que contém 10 capítulos. É o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada é o horário em que nós estaremos reservando para interagir com vocês nos comentários. Então deixem aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que saibamos que você é alguém que está com interesse em participar, em interagir, sem mais intenções, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Esther, capítulo 10. Esther, capítulo 10, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5 e do rebanho bendito par de número 6. Livro de Esther, capítulo 10, para ambos os rebanhos sorteados. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O abençoado aí que estava em uma rede social já foi para outra. Lembrando que estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Não deixe de se inscrever ou seguir em todas elas, pois qualquer instabilidade em uma, sempre nos procure ao vivo nas outras redes sociais, como a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Siga ou se inscreva, pois seguidores ou inscritos ou ofertantes recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada. E as nossas orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em
Mateus 25, versículos 31 a 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças, até as plantas dos seus pés, das benditas vidas conectadas agora conosco em um só Espírito, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres, com o Senhor Jesus o Cristo na glória. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção. Eu estou alegre porque a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, habita em mim. Por isso eu estou alegre. Para mais honra e glória no meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês também possam receber a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nesta madrugada, alegrando e libertando os seus corações. Vamos dar início à ministração no livro de Ester, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3, pois possui somente 3 versículos. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 10 do livro de Ester, vemos como o Senhor levanta, posiciona e honra aquele que é fiel a Ele. Mas para quê? Para ele desfrutar desse bem sozinho? Não, para ele abençoar aqueles que são os seus irmãos também. Pois o Senhor Jesus foi bem claro, nós devemos amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Mordecai foi colocado em uma posição de honra, uma posição de autoridade. Ele se tornou um político em meio ao seu povo, e com isso ele trouxe o bem-estar para toda a sua população. Lembrando que as Escrituras Sagradas, o reino dos céus e a política estão sempre interagindo, porque ambos são necessários para trazer o bem-estar para cada um cidadão nessa terra. E é necessário nós examinarmos sempre com muita atenção para nunca misturar a religião. O reino dos céus é uma coisa, o Senhor Deus é outro, ou a palavra do Senhor Deus é outro. Agora a religião é algo completamente separado à parte. Que infelizmente a religião traz apenas aquilo que é de benefício próprio e não aquilo que é de benefício ao próximo. Pois se a religião tivesse realmente tão interessada no bem-estar da população, ou até mesmo no bem-estar daqueles que os seguem, eles já teriam resolvido boa parte de todos os problemas que estão aí no mundo, se levarmos em conta o poder, a influência e a autoridade e o dinheiro que eles têm hoje em dia. Então devemos lembrar que devemos tomar sempre muito cuidado para não sermos lesados por causa da religião e ainda tentar de alguma forma priorizar aquilo que não tem parte com o nosso Senhor Deus. Basta você pesquisar aí na sua rede social, na rede social no caso não, né? Na rede de pesquisa inteligência artificial, pesquise a etimologia da palavra religião. Etimologia da palavra religião, e você vai entender o porquê que o nosso Senhor Deus não tem religião. A Bíblia Sagrada não é uma religião, e é necessário nós crermos nele como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o próximo rebanho bendito do nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próximo livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós
estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo a ser ministrado nesta madrugada. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais, no decorrer dessa live, eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 12. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, para a sua meditação. Sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando sempre a todos vocês, qualquer instabilidade em alguma rede social, nós estamos ao vivo agora em todas elas, nas 7 principais redes sociais da internet, levando a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então não deixe de receber orações e administrações da palavra do Senhor nosso Deus. Não permita que o inimigo venha tentar te atrapalhar de receber a palavra do Senhor ao seu coração. Como está escrito lá no livro de Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, pois somos nós quem temos o Senhor dos Exércitos ao nosso favor quando estamos em obediência. Vamos à oração a ser ministrada, oração de número 11. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos recebem orações além das que são realizadas durante a live. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo, guardando e revestindo as portas, portais e janelas de cada área ou setor dessa vida conectada agora conosco em um só Espírito, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, muitíssimo amém. Que haja a luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, Senhor Santíssimo, muitíssimo amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Voltamos, glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Houve uma pequena queda de energia, mas já estamos de volta agora com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoado, houve um apagão. Mas para mais uma glória ao Senhor Deus, haja a luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo, sempre em nossas vidas, e nada nem ninguém, aquilo que eu mencionei para vocês, não permitam que nada que o inimigo venha fazer possa te impedir de receber a palavra do Senhor e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Estamos aqui agora sendo sal e sendo luz e continuando a levar a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para o coração de todos vocês. Vamos à ministração da oração, tudo para mais honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo o mal e toda obra do mal que tentar nos impedir
agir de produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para que essas vidas possam ser fiéis ao Senhor e receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Gratidão, Senhor. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 12. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 nesse capítulo 1 do livro de 2 Timóteo, nós vemos aqui o posicionamento de um líder quando deixou bem claro, que não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Nós devemos nos posicionar como igrejas vivas do nosso Senhor Jesus. E deixa bem claro, de amor, que é o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e de moderação, ou seja, domínio próprio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós devemos estar sempre através da palavra do Senhor, do seu evangelho e da sua justiça, sempre controlando a nossa carne, para que venhamos viver em espírito. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Pois devemos lembrar que aqueles que andam em Espírito aguardam um galardão, uma bênção, uma recompensa, como aqui o apóstolo Paulo foi bem claro. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pois o Senhor deixou bem claro, céus e terras passarão, mas as palavras dele não hão de passar. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus e receba uma palavra das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Qualquer instabilidade em alguma delas, vocês podem correr para as outras com @Igrejas Benditas e nos encontrar lá ao vivo. Seguir, se inscrever e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término da live, seguindo ou se inscrevendo. Livro de Josué, que contém 24 capítulos. Livro de Josué, que contém 24 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Josué, capítulo 4.
Josué capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Josué capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Josué capítulo 5, para a sua meditação. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e aumentar a fé de todos aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor aos seus corações. E a oração é a oração de número 8. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, mesmo que não tenha conseguido anotar, essa live fica salva nas outras redes sociais, vocês podem voltar à live, anotar cada passagem da Bíblia Sagrada e, como a Igreja Nobre de Bereia, Atos 17, versículo 11, confirmar se aquilo que nós estamos falando é aquilo que está escrito. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você também encontra as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o perfil e que você vai encontrar o vídeo fixado ou então naquele QR Code ali atrás, porque esse aqui é apenas para proteger a minha imagem, quem conhece já sabe, e aquele outro ali atrás, ele funciona, pois nós temos autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. Estamos oferecendo mais de 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote e apóstolo, que é o líder desse ministério, não tem autoridade para receber ofertas e dízimos das pessoas. Provar isso na Bíblia Sagrada, recebe um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro, para que vocês vejam que tudo que nós apresentamos, sempre nós tomamos a devida direção, com certeza, tratamos com seriedade, como verdadeiramente é. Podem fazer prova tanto de nós, quanto do Senhor que há em nós. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E não sou de menor, tenho 20 anos de idade, deixando isso sempre bem claro, sou um milagre do meu Senhor Jesus. Pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco e receberem os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, purificando, restaurando e renovando, para que elas venham se tornar vasos de honra do Senhor e serem chamados de benditos do Pai, para bendizer ainda mais ao teu santíssimo nome. É o que eu peço em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada, que é o horário que eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Vamos à ministração no livro de Josué, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 24. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó.
As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as José em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Josué, vemos aqui a numerologia, mais uma vez, colocando 12 pedras que o Senhor mandou que o povo tirasse de dentro da passagem que eles passaram pelo Rio Jordão. E vemos que servia para o quê? Como um símbolo, um marco, para que jamais, tanto eles quanto a sua futura descendência, se esquecessem da força, do poder e de como o Senhor literalmente moveu terra, céu e mar para beneficiar o seu povo. Então devemos buscar sempre crer no Senhor, como está escrito, guardar e praticar os seus mandamentos e honrar aquele Senhor que é forte e poderoso, que é o Rei da Glória. Salmos capítulo 24. Tudo para mais uma glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a estarem recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para meditação... capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2... É revelação para alguém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 2. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação, para aumentar a sua fé e ter muita fé também. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E a próxima oração é a oração de número 3. 1, 2, 3. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que todos aqueles que querem levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das 7 redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas, pois lembrando que nós trabalhamos com uma fé viva, trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agora vamos à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live, da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser limpos, lavados e revestidos e cobertos com o manto do que há no poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando
a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que estão agora conosco nesta madrugada ou acompanhando as gravações futuramente. E em um nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Deus. Vamos à ministração do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo bem lembrou, aqui nesse capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses, nós vemos aqui a operação daqueles 3 espíritos malignos que estão presentes no livro de Apocalipse, capítulo 16, dos versículos 12 a 14, que estão congregando com os reis da terra. E aqui nós vemos como eles fazem sinais e prodígios da mentira. Pois o nosso Senhor Jesus foi bem claro: não vão pelo que vocês veem com sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas examinem as obras, examinem os frutos de acordo com as Escrituras. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. O Senhor Jesus fez muitos sinais, milagres, prodígios e maravilhas, e ele sabia que boa parte daquela população ali, daquela multidão que o acompanhava, era apenas por causa dos sinais, milagres, prodígios e maravilhas que ele fazia. Mas ele sempre alertou todos eles de examinarem as obras, de examinarem os frutos, e bastava você examinar um pouco como o Senhor Jesus se portava, se posicionava, que você iria ver que ele não era um filho do Senhor Deus por causa que ele expulsava espíritos imundos, porque ele curava enfermos, ressuscitava mortos, mas sim porque cada uma obra, cada um fruto, cada uma atitude, atividade, cada coisa que saía de sua boca era tudo de acordo com a justiça, a vontade do Senhor nosso Deus. E nós devemos ser seus imitadores, imitarmos ao nosso Senhor Jesus, demonstrarmos os frutos do Espírito Santo de verdade através de nossas obras, pois só se confessa ao Senhor Jesus com atitudes. A palavra do nosso Deus tem poder, por quê? Porque ela não volta vazia. E nós também, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Aquilo que nós falamos, nós cumprimos. Aquilo que nós prometemos, nós fazemos. Por isso também que nós temos aí as mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês examinarem as nossas obras, os nossos frutos e colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Denúncia de número 86, que eu estarei apresentando agora para todos vocês. Lembrando que no meu canal, no @mileofertadim, vocês vão encontrar uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias, para vocês examinarem cada uma delas e buscarem crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vamos à denúncia de número 86. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te.
E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Nessa passagem de Apocalipse capítulo 3, o próprio Senhor Jesus faz um alerta às igrejas com falsa santidade e obras imperfeitas. Muito cuidado em onde está a sua atenção. Não se deixe enganar com os discursos e teorias sobre o fim dos tempos, porque enquanto você estiver concentrado nisso, o bem-estar, a prosperidade e a salvação sua e da sua casa estão correndo perigos por causa das obras imperfeitas das igrejas atuais. E se você quer o melhor para a sua vida e a sua família ainda nesta terra e no mundo por vir a salvação eterna, não deixe de examinar as mais de 100 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro que estamos oferecendo e não pedindo, que estamos oferecendo para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Essa é a denúncia de número 86. E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé em igreja que ele está ali apresentando não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada nos livros de Mateus, João e Apocalipse, e que você e sua família estão seguros e com a salvação garantida, estando com ele, sem que nós das 12 igrejas virtuais sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 47 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Vamos ao sorteio do próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E a partir de 1 e 12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários. Então lembre-se de deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, eu ia falar país, e o seu estado, para que saibamos que você é alguém sincero e transparente, que está buscando aqui interagir, participar, tirar as suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que nada tem o inimigo. O inimigo não tem nada. Tudo pertence ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e Ele concede àquele que são os seus santos. Para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao sorteio do livro de Oséias a ser ministrado nesta madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Oséias, capítulo 5. Oséias, capítulo 5, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Oséias, capítulo 5. E para o rebanho bendito par de número 4. Livro de Oséias, capítulo 6, para a sua meditação. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada é onde nós estamos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, como nós fazemos nas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @milaofertagim. Próxima oração a ser ministrada é a oração de número 7. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus.
nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, alcançando essas vidas através dessa internet, todas que estão ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Oséias, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 9. Conheço a Efraim e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá, tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 5 do livro de Oséias é importante para que nós tenhamos sempre em mente que o nosso Deus é bondoso, misericordioso e justo. Mas ele dá um tempo para que se arrependa. Ele repreende, ele exorta, ele aconselha, ele até castiga. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo. Mas para quê? Para que se arrependam e saiam do caminho de pecado, de iniquidade, que é um caminho de condenação. E o Senhor tem o desejo de que todos nós venhamos a ser salvos. Mas Ele sabe que para todos sermos salvos, cada um precisa fazer a sua parte. O mais difícil Ele já fez, pagou um preço altíssimo. Agora nós não podemos desperdiçar o seu sangue para que possamos alcançar a sua salvação e a sua vida eterna livres. Para mais honra e glória no Senhor Jesus. E o último rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora, nesta madrugada, e a partir de 1:12 estarei interagindo com vocês nos comentários. Livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, Efésios, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 8, livro de Efésios, capítulo 2, para a sua meditação. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, em cada área ou setor de nossas vidas, para que seja sempre mais e mais exaltado o nome do nosso Senhor. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, oração de número 12. Lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios e sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia. Mas não estamos tirando a utilidade dos templos físicos. Lembramos que há
nós estamos trazendo uma conscientização de que há uma diversidade de ministérios e é necessário que todos estejamos juntos, unidos em um só Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação e restauração dos corpos, almas, espíritos e corações, através do derramar do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, através dessa internet, nessa tua igreja virtual, com a tua palavra sendo ministrada nesta madrugada, para alcançar as benditas vidas conectadas agora conosco em um só Espírito. Tudo para mais honra e mais glória do nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso, e renovação dessas vidas, para uma vida viva com o Senhor, para uma vida viva com o Senhor em liberdade. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor. Lembrando, qualquer instabilidade em alguma rede social, nós estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Basta você jogar o @, que é aquele azinho com A em volta, @Igrejas Benditas, pois estamos ao vivo agora em todas elas, levando a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Efésios, vemos aqui a vocação, a nossa vocação, para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos dignos de receber a abundante graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de nossas vidas. Nós precisamos estar demonstrando e confessando o Senhor de nossas vidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Então não se esqueçam de examinar sempre as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês fazerem a obra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costume e sem religiosidade. E o último livro de 2 João, capítulo 1 e único. Não faltou versículo não, abençoada, porque eu só leio apenas 7 versículos. Eu dou uma introdução e é necessário que vocês venham ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 2 João, capítulo 1 e único. É o último livro e capítulo a ser ministrado nesta live. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus a Cristo. Oração de número 5 é a próxima a estar sendo ministrada agora, nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Fazer que nem Enoque no deserto, né? Trouxe a presença do Exatamente, Espírito Santo, tudo para mais honra e glória ao nosso da Deus. Sagrada. Exatamente, glória ao nosso Senhor Jesus.
Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa, lar, comércio, veículo, aonde for que estiverem os seus benditos amados. Eles venham ser revestidos agora com o manto do sangue do teu poder, e que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada o Senhor, e estiver de alguma maneira tentando impedir, envergonhar ou atrapalhar a nossa obra de ser executada com perfeição e o teu santíssimo nome ser ainda mais engrandecido através desta tua igreja virtual, através de nossas vidas, através dessa internet, alcançando os 4 cantos desta terra. É o que eu peço em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 4 ao versículo 10. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Novamente, esse livro de 2 João, capítulo 1 e único, é importante para nós estarmos sempre lembrando a todos vocês que temos aí as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque eles chegarem para você falando que sabe muito da Bíblia Sagrada e você não sabe nada, não tem como você saber se eles estão falando a verdade ou não. Mas através das nossas mais de 100 denúncias, vocês podem usar dos ministros do nosso Senhor Deus nessa terra, as autoridades. Romanos capítulo 13. Em casa. E aqui isso deixa bem claro justamente sobre em casa, porque o trabalho de casa em casa sempre foi realizado, desde antes do Senhor Jesus até depois dele, e é mandamento do nosso Senhor Jesus, o Cristo. E é necessário realmente haver essa interação de casa em casa, mas é necessário que haja essa interação de casa em casa, de acordo com a santidade e a doutrina do nosso Senhor e Salvador, Por Senhor isso que Jesus a live Cristo. é muito importante, que a live agora está na sua casa, de casa em casa. No seu lar, no seu Por comércio, no isso seu que é muito veículo. mais eficiente do que qualquer tempo físico, porque o tempo físico Exatamente. fica só lá no tempo físico. Agora nós estamos dentro da sua casa agora, Glória ao a nosso Senhor glória Jesus. do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Muitíssimo tá bom? amém. E agora vocês... Trazendo a verdadeira fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. como está Muitíssimo escrito. amém. Glória ao nosso Deus. Escolha agora o seu número de 1 a 7 para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a sua fé nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Esther, capítulo 10. Esther, capítulo 10, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1.
2 Timóteo, capítulo 1, se você escolheu o número 7. Lembrando que se perdeu as ministrações ou o seu número de rebanho, o número de 1 a 7, basta ir na outra rede social, nessa live, com @Igrejas Benditas, que você vai encontrar a live salva em alguma das redes sociais, e dentre as 7 principais redes sociais que estamos ao vivo neste momento. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 5. Oséias, capítulo 5, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1 e único. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 2. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E agora eu vou dar um comunicado muito importante para todos vocês. Enquanto isso, vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. São 3 informações que não levam risco nenhum para a sua segurança, mas demonstra para nós a sua sinceridade, transparência e interesse em participar, em interagir, em tirar suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui às comunicados muito importantes e daqui a pouco estarei interagindo com vocês nos comentários. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e orações também, no mínimo, 2 vezes por semana, diretamente em cima do monte, além, é claro, das orações realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da madrugada, aqui em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, na parte da manhã, a partir de 12 minutos antes das 7, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, 6 horas e 48 minutos, na @a Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde, na @AIG 1318 37 300. Logo depois, às 6 e 7, vem a nossa outra igreja virtual, @Avivamento 24AD. Logo depois vem o ministério @Miller Ofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, que também é a igreja Sal e Luz. E depois vem 12 minutos antes das 8, @as_sem ovelhas. 9 e 7, @a Igrejas e os Dons. E aí voltamos novamente para a madrugada, 00h07, @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João, capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que outras informações necessárias e o link e horário das lives nossas igrejas virtuais você também encontra na descrição desse vídeo. Outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e siga ou se inscreva em nossas 12 igrejas virtuais para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região,
seja para o seu bairro, município, estado ou país, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Basta você entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois estamos ao vivo em todas elas nesse momento, nos pedindo um templo físico, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com uma fé viva, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente dos seus recursos ou condições financeiras, e também independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que você possa estar interagindo conosco nos comentários. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E aí, agora chegou aquele momento importante de vocês poderem agora fazer as suas obras para com o Senhor Deus. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque depois, quando você começa a enviar também aí do seu sofá, do teu carro, da tua empresa, você começa a usar o seu telefone celular fazendo a obra, você também vai receber sobre isso. Isso está lá em Mateus 16, de 24 a 27. Também Apocalipse capítulo 3 também. Vai receber também, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse o motivo que nos faz tão importante, é mais eficiente do que os outros. Porque Exatamente. Você pode trabalhar com o Senhor Deus, invocar o nome dele, aonde quer que você estiver com o seu celular. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O pessoal dali, Miqueias, não precisava te passar tanta informação assim, mas o Miqueias de Belém, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Ele tem uma dúvida. Se existem bilhões de animais no mundo, como coube tudo isso na Arca de Noé? Bom, primeiro, para você poder entender que os animais foram levados tudo para a Arca de Noé, pequenos, filhotes, tá bom? Não foi nenhum, porque senão a parte do alimento ia ser maior do que os animais, tá bom? Exatamente, só o elefante ia comer tudo sozinho. Sim. Então, só para você ter uma ideia, para você poder já começar a entender. Então, todos os animais que entraram na arca, entraram todos eles filhotes. Exatamente. E aí, por isso, quer dizer, tinha muito mais comida lá agregado do que espaço muito mais com comida do que com animal, tá bom? Exatamente. Por isso que seria, se tivesse que entrar milhões de animais ali, entraria porque era tudo filhotes, tá bom? Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aí ele perguntou, tem base bíblica? Tem base bíblica? Tem fatos bíblicos. O que é fatos bíblicos? Você já viu quanto que o elefante come? Você já viu quanto que o rinoceronte come? Já viu quanto que o hipopótamo come? Então por aí você tem. Por quê? Qual é o fato que nós temos bíblico? Se você, o tamanho da arca está lá anotado lá o tamanho dela. Por aí você já tiver. Aí você já sabe quanto um elefante come por dia. Você vai fazer a conta, você vai ver que não daria realmente para naquela arca caber só a alimentação se os animais fossem adultos. Tá vendo? Por isso que eu falo que a Bíblia toda ela é números, é Exatamente. cálculo, é matemática. Viu aí, abençoado? Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vou apresentar para vocês agora mais uma de nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Denúncia de número 90 é a próxima que eu estarei apresentando. Lembrando a todos vocês que no meu canal, no @mileofertadim, vocês vão estar encontrando uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Denúncia de número 90. Isso é um mandamento do Senhor Jesus, tá? Mateus Exatamente. capítulo 5, Mateus capítulo 7. É o mandamento dele, que se você não examinar o líder na obra que o líder está fazendo, o Senhor Jesus falou bem claro que você vai ser condenado 2 vezes mais do que o líder. E toda a sua oferta e o seu dízimo vai ser tudo em vão. Também está em Mateus capítulo 15, valeu? Exatamente. E aqui vamos à a apresentação da nossa denúncia de número 90.
Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Nessa passagem de Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus critica a liderança religiosa por prejudicar as pessoas que os seguem, as fazendo não só perder a salvação, como serem condenados 2 vezes mais do que eles. Saiba que, se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que, estando ele... eu pulei uma parte. Você conhece e examina todas as obras e os frutos do seu líder, você tem certeza de que tudo que ele te ensina e pratica não está te conduzindo a um caminho de dupla condenação? Saiba que se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que, estando com ele, sem se ajuntar conosco, você e sua família não estão sendo prejudicados de forma alguma, e que não há nada daquilo que ele apresenta para você como verdade ou mentira, sendo questionados em nossas mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que nós estamos mentindo e que nós estamos errados e mentindo, sendo essa a denúncia de número 90, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E, se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós estaremos examinando se vale a pena aceitar o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 51 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Lembrando, o nosso sacerdote e apóstolo ele não amostra o seu rosto, a sua aparência, porque ele continua como o Senhor Jesus mandou, sendo servo. E ele não gosta de ser tratado de maneira diferente, porque quando conhecem quem ele é. E com isso, ele continua fazendo os trabalhos sociais, em rua, em hospital, presídio, comércio, veículo, casa em casa, moradores de rua, sempre agindo como o Senhor Jesus sempre fez, indo fazer a obra com humildade e simplicidade, sem querer tratamento especial por ele ser quem ele é. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor para a sua meditação. Lembre-se de colocar o seu nome aí, o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para nós continuarmos interagindo e tirando as suas dúvidas. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pois estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor Deus nesse horário agora, a partir de 1h12, é para interagir com vocês e tirar as suas dúvidas, mas é necessário que vocês deixem no comentário o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que não levam risco nenhum para a sua segurança, mas é necessário para que você demonstre a sua sinceridade, transparência e interesse em participar e interagir conosco, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E peça um templo para o seu município, para em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, tá bom? Para mais honra e glória ao Independente se você tem condições ou não financeiras. Exatamente. Pede aí que de repente você pode realmente estar tendo um emprego melhor do que funcionário público, exatamente, tá bom? Para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pô, o abençoado ali, ele já tinha colocado o município dele, então eu tenho que responder a ele. Exatamente. Só que o ponto é, olha só, deixando aqui bem claro, que não é necessário trabalhar tanto quanto eu, tá bom? Vamos deixar aqui primeiro ponto. Porque ele perguntou se eu trabalho. Eu trabalho tanto na área empresarial, financeira, quanto na área espiritual, como ministradora da palavra do nosso Senhor Deus. O horário médio da minha carga de trabalho é em média em 10 horas por dia. Mas vocês não precisam trabalhar tanto quanto eu, que vocês vão trabalhar nos templos físicos aí também, recebendo o seu salário para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Aquele que muito trabalha, muito também recebe.
todos que trabalham conosco, é 2 meses de descanso. Tem 2 Exatamente. férias no mês, tá bom? De 30 dias, tá bom? Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trabalha 6 meses e descansa 1. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque é necessário realmente haver o descanso para o corpo. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus, o Cristo. Eu tenho meus dias de descanso também, depois das horas de trabalho, para louvar e agradecer mais o nome do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Que justamente na hora que a gente vai fazer propaganda de trabalho, me perguntaram o meu trabalho. Para eu falar a carga horária do meu trabalho, ia ter gente que ia correr. Mas... Exatamente. Se vai falar a carga horária do seu trabalho, vai correr. Vai correr. E agora ela tá falando de dia de descanso. Ela não tem dia de descanso nenhum. É, eu tento, né? Nenhum. Mas enfim. E aí o abençoado ele perguntou o que é o trabalho. Entre em contato conosco através do ela privado. mesmo que trabalha em tudo, é fazendo livro, é para Instagram. Quer dizer, ela não tem tempo nenhum, tá bom? É. E o abençoado que perguntou. Perguntou não, né? Ele confirmou que ele quer trabalhar. Então entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai passar o passo a passo todinho. Em questão de meses, nós chegamos na sua região, levando muitas oportunidades de trabalho, emprego, franquia, renda complementar financeira, consignações. Tanto espiritual como naturalmente, Exatamente. tá bom? Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Como assim? Se eu falo assim no dia a dia, assim como? Que lembrando que eu falo às vezes meio roboticamente aqui, porque eu falo muito rápido e se eu não me segurar para falar devagar, ninguém vai entender nada do que eu tô falando. Mas fora isso, falar da palavra do Senhor Deus no dia a dia eu falo também, porque é a minha vida, é a palavra do Senhor, a vida dele que habita em mim. Para mais honra e glória ao meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu pastor está nos céus, é o meu Senhor e Salvador, Senhor Cristo, e também habita dentro de mim, porque eu faço, pratico e guardo as suas palavras, o seu mandamento e a sua justiça. João capítulo 10. Um só rebanho e um só pastor. E eu sou jovem sim, mas não sou criança. Deixando bem claro, tenho mais de 20 anos para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele comentou, conversando com as pessoas assim, roboticamente, como você disse. Primeiro ponto aqui, vou dizer uma curiosidade sobre a minha pessoa. Não gosto de falar com pessoas. Eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. Já começa por aí. Tudo aquilo que eu falo, eu ajo como o Senhor Jesus. Aquilo que eu falo para vocês fazerem, eu faço primeiro. Eu pego o meu eu, a minha criatura, o que eu acho, penso, imagino, e eu jogo ele fora. Porque eu não posso me omitir de fazer a minha obra para com o Senhor, porque é algo que deixa a minha carne desconfortável. Porque é algo que o meu eu não gosta, não se sente afim. Então vamos deixar aqui sempre muito bem claro. Palavra do Senhor Jesus, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aí vai aborrecer muita gente dentro da sua casa. Onde é que está isso? Lucas 14, de 25 em diante. Palavra do Se Senhor você Jesus. não aborrecer ninguém na tua casa, tá dando ruim pra tu. Tá? Exatamente. Alguma coisa ruim. Seja dentro da tua casa, seja na tua amizade, você vai aborrecer muita gente. E isso está em Lucas 14, de 25 em diante, tá bom? Exatamente. Abençoado ali, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Abençoado, ele comentou, Deus está na casa. O Senhor Jesus foi bem claro, ele está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele. Ou seja, o Senhor está fazendo uma comunhão. 3. Apocalipse capítulo 3. O Senhor está propondo uma comunhão de casa em casa com as pessoas. Tudo para mais E honra e ele glória ao deixou Senhor Jesus. ali bem claro que se tiver uma só pessoa na casa, ele falou que vai entrar e vai cear com ela. Olha só. Exatamente. Viu? Para mais honra e glória ao Senhor Deus. Aí isso aí quebra qualquer aquele negócio de tempo físico. A igreja é 4 paredes. Opa, não foi isso que ele falou não, tá bom? Exatamente. Se fosse, o Pedro já tinha sido eliminado assim que ele Exatamente. confessou, porque ele falou, sobre você edificarei a minha igreja. Aí imagina o Senhor Jesus puxando um bloco de cimento, de tijolo, passando reboco na cara de Pedro, não rola. Então eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, aguardo você na próxima live, 12 minutos antes das 7 Convida horas da mais noite. pessoas. Exatamente, no @MilleOfertaDim, convidem mais vidas que precisam e necessitam, aguardo vocês meia-noite 7, de segunda a sexta aqui no @Igrejas Benditas, sigam ou se inscrevam, pois os seguidores ou inscritos continuam recebendo orações todas as madrugadas. O Melissa comentou, Joel 3, versículo 10, digo fraco, eu sou forte. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Peçam um tempo físico na sua região, para que todos sejam ainda mais abençoados. E o meu muitíssimo amém.